Pronto, preparada para poder anotar tudo sobre esse assunto aqui? Rotinas na educação infantil? Pois é, básico, né? Discutir rotina é alguma coisa super importante, super básica para você que está estudando para fazer o concurso, especialmente se você estiver fazendo um concurso para educação infantil. Ou se você está fazendo aquele concurso que é para professor da educação básica e que aborda também as questões da educação infantil, né? Então já sabe, anota, fica ligado e vamos começar a conversar sobre o que é rotina, né? Que negócio é esse de rotina, né? Rotina traz aquela ideia, né, pra gente de que todo dia, tudo igual, aquela coisa, né? E a gente precisa discutir bastante essa ideia de rotina, do que é uma rotina na educação infantil. Será que é isso que a gente está falando? Que todo dia as crianças vão fazer tudo exatamente igual? Vamos lá. Tem aqui uma charge, essa charge aqui é do Tonucci, também chamado de Frato, está aqui do lado, né? E ele está colocando aqui a ideia de crianças lá sentadas, esperando, ali olhando para o relógio, para dar a hora de ir embora. Por que isso? Porque a gente tem essa coisa, né, de organizar rotinas sempre por horário. O horário organiza a nossa vida, né? Então, a gente sabe que a gente não pode fugir do relógio, né? Mas será que na educação infantil a gente trabalha em função do relógio ou a gente trabalha em função das crianças? O que tem um peso maior? Como é que a gente pode trabalhar e como é que a gente pode achar algum meio termo nessa situação, né? Então, se a gente quiser falar sobre a rotina, rotina é a estrutura sobre a qual será organizado o tempo de trabalho com as crianças. Envolve todas as ações de cuidar e educar. Em um mesmo dia, as crianças necessitam ter espaço para se mexer, e explorar os materiais, para brincar, para criar, para falar, para ouvir, para interagir. Então, a escola precisa ser vivenciada como um espaço de prazer e de muitas descobertas, né? As rotinas engessadas tiram da criança a possibilidade de lidar com o novo, com o inesperado e aquela possibilidade de se surpreender. É preciso encontrar um balanço entre aquilo que é estruturante, que dá à criança segurança por reconhecer as ações, com aquilo que é novo e aberto. Então, veja só, as crianças pequenas, mesmo quando elas não estão na escola, né, e o bebê nasce, por exemplo, a gente fala assim, não, tem que colocar ele na rotina, ele tem que entender a rotina da casa, né? Pois é, então a rotina ela tem uns marcadores temporais, como a gente vinha falando, que estão ali estabelecidos. Mas na educação infantil, a rotina é só a estrutura. Ela vai ser preenchida pelo planejamento. E o planejamento tem que ser rico, porque é justamente ele que vai dar a possibilidade das crianças pensarem em espaços e materiais diferentes, para que elas possam explorar bastante o ambiente, mexer, para que elas possam brincar, para que elas possam criar, para que elas possam fazer todas essas coisas. Então a ideia da rotina, sim, ela traz uma estrutura, sim, ela traz uma segurança, para professor também, para a criança também, mas ela tem que ser preenchida pelo planejamento. E esse planejamento tem que ser rico. E esse planejamento tem que ser feito colocando a criança no centro de todo o processo de planejar. Os interesses das crianças, as necessidades das crianças, os desejos das crianças precisam estar em cena. Então, quando a gente fala de rotina, a gente fala também bastante dessa ideia do cotidiano, né? Então tá aqui, o cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos diferenciados que certamente não se organizarão da mesma forma para as crianças maiores e menores. Bom, as especificidades etárias precisam ser sempre consideradas, né? Não dá para eu pensar nas mesmas práticas que eu vou fazer com uma turminha de berçário para uma turma de pré-escola, ou com uma turma de berçário e uma turma de maternal. Então eu tenho criança que anda, criança que ainda não anda, criança que engatinha, criança que já corre, que pula. Então eu tenho que pensar nas rotinas de acordo com essas especificidades. Então a gente pode pensar em diversos tipos de atividades que vão envolver essa jornada diária das crianças e dos adultos. Então, por exemplo, alguns horários a gente trabalha, né? Então tem um horário para chegar na escola, determinado. Tem um horário da alimentação, mas a gente tem que pensar também nos horários de higiene, nos horários de repouso, nos horários das brincadeiras, dos jogos, do faz de conta, né? Dos jogos imitativos e motores, da exploração de materiais gráficos e plásticos, dos livros de histórias, das atividades coordenadas pelo adulto e outras. Então a gente tem que pensar nas crianças nessa relação de cuidar e educar, pensando que a educação infantil é isso aqui, ó, um lugar para estar junto. Através do quê? Através das interações e das brincadeiras. Ou seja, a proposta de organização de uma escola de educação infantil, eu vou chamar de escola,
para a gente entender que é uma instituição educativa, né? Mas creche e pré-escola precisam ter um caráter completamente diferente da organização do tempo e dos espaços no ensino fundamental. A gente organiza através de uma lógica que atenda à necessidade das crianças e esse cotidiano seja rico o suficiente para trazer para as crianças possibilidades de experimentações diversas, tá? Então a gente tem que pensar em algumas categorias quando fala dessa discussão. Uma delas é essa relação entre espaço e ambiente. Então o que é um espaço, né? A organização dos espaços é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades, sejam elas motoras, cognitivas e afetivas. Então o espaço é aquela coisa que está relacionada, né, a como o próprio nome diz, a um espaço, né? Então tem lá uma delimitação entre 4 paredes, por exemplo, para marcar um espaço, que pode ser o pátio, que pode ser a sala, que pode ser o refeitório, pode ser vários lugares. Uma coisa é falar desse espaço, outra coisa é a gente falar da ambiência. A ambiência é justamente o significado que a gente vai dar a esses espaços. Isso é o ambiente que nós criamos para esses espaços. E a gente vai criando esses ambientes e vai criando esses significados a partir das escolhas que nós fazemos, dos mobiliários, dos materiais e dos objetos que são criados. Então, eles vão criando essas ambiências e que são muito importantes para a criança até reconhecer as possibilidades que cada ambiente traz. Bom, além de pensar no espaço e no ambiente, a gente também tem que pensar como é que a gente organiza os tempos. Porque o tempo, essa questão da temporalidade é tão interessante, né? Já pararam para pensar que o tempo é uma experiência tão complexa, né? Se a gente pensar como nós lidamos com o tempo, imagina o seguinte: se eu estou muito ansiosa para uma coisa acontecer e falta 1 hora para essa coisa acontecer, parece que o tempo se arrasta, né? E passa tudo, acontece tudo, e a gente fala assim, né? E o evento é 1 hora, mas dá 5 horas da tarde, não dá 1 hora da tarde, a gente não fala assim? Porque a relação com o tempo é essa coisa meio misteriosa, né? O tempo ele vai correr cronologicamente marcado, mas a experiência do tempo é diferente. Outras vezes você está numa atividade tão legal e você quer ficar lá, mas passa tão rápido, né? Nossa, esse tempo que eu fiquei aqui passou tão rápido, eu nem senti. Então olha como é que essa categoria do tempo precisa ser pensada e precisa ser observada junto às crianças, né? E é por isso que a gente pensa como é que as crianças vão construir essa temporalidade, né? Como é que as crianças entendem o passar das horas, né? Isso é uma construção que as crianças vão fazendo ao longo das experiências dela, não é uma coisa assim estanque, não é uma coisa instantânea, mas é uma construção com o passar do tempo. Então a experiência vivida pelas crianças do tempo não é igual ao tempo do relógio. Então às vezes a gente fala assim, não, separei meia hora para a criança brincar. E aí acabou lá meia hora, eu falo, tá na hora aí, vem a criança, mas já, a gente mal chegou, a gente começou a brincar agora. Por quê? Essa construção temporal é diferente. Essa temporalidade é vivenciada pela criança a partir das sensações, a partir do prazer, do desprazer, a partir da necessidade de ampliar aquela atividade que ela está fazendo ou não. Então, na realidade, o tempo delas não é o tempo do relógio. E é por isso que é tão complexo quando você vê escolas que trazem para a educação infantil aquela rotina totalmente estruturada numa grade. Então é assim, ó, a criança entra, vai fazer a colação, né, o café da manhã. Depois ela vai para a sala de aula ou para a sala de referência, que aliás é o melhor termo para usar do que sala de aula. Vai lá para a sala de referência e aí tá na hora da história, aí a gente conta a história, aí tem a novidade, aí isso dura meia hora. Meia hora depois a gente vai lá para o pátio. Aí tem meia hora de pátio, aí volta para a sala. Aí quando a gente volta para a sala, a gente faz, sei lá, tô chutando, tá? Massinha durante meia hora e tá na hora do almoço. Pronto. Gente, essa meia hora que a gente coloca é uma forma de organização temporal nossa, porque às vezes, para a criança, aquele momento da novidade, aquele momento lá da história que a gente está contando, o tempo que eu reservei foi suficiente. E às vezes o tempo sobra, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem uma rotina, mas que esse planejamento e essa própria rotina tem que ter certa flexibilidade para atender os desejos das crianças, tá? Então a gente tem que pensar muito na duração dessas propostas, considerando o interesse das crianças. O que eu trago aqui é uma forma de organizar a rotina, de ajudar a criança a construir
essa ideia de temporalidade. Isso aqui é um exemplo, tá? Então isso aqui é como se fosse um relógio, tá vendo? E tem um ponteiro e a cada dia, isso aqui é construído diariamente. Diariamente as crianças sentam e vão construir a rotina delas. O que vai acontecer? Veja que não tem exatamente um tempo marcado para cada uma, né? Então elas tiveram essa atividade, vão para outra, roda o ponteiro, roda o ponteiro, roda o ponteiro, até a hora que isso encerrar. Mas isso ajuda a criança, por exemplo, a entender em que momento do dia elas estão, o quanto falta para ir embora. Porque tem criança que fica te perguntando de meia em meia hora. Falta muito para eu ir embora? Que horas que a minha mãe veio me buscar? E não tem essa construção. Então são formas de organizar. Da criança ficar mais segura, porque ela sabe o que vai acontecer com ela ao longo do dia, porque isso aqui foi construído com ela. Lembra que é todo dia construído com a criança. As experiências que vão acontecer. As crianças podem participar disso daqui, a gente pode, inclusive, com a ajuda das crianças, mudar a ordem. Essa é a ideia, de que esse processo possa ser feito com as crianças, contando com a contribuição das crianças. Então, as rotinas vão possibilitar às crianças essa segurança e o domínio do espaço e do tempo que elas passam na escola. Mas lembrando que não é uma camisa de ferro, tá, gente? Lembrando que é possível mudar. Bom, a gente tem que pensar também, pensamos no tempo, nos espaços, falamos dos ambientes, mas a gente tem que falar dos materiais que estão presentes. Não existe pensar em educação infantil e não considerar a importância dos materiais. Não tem gente que fala que ensino fundamental sem livro didático é um problema? Pois é, eu nem sei se eu concordo com isso não, mas enfim. Na educação infantil, não ter material, isso é um grande problema. Os nossos materiais não são livros didáticos. A gente tem outros materiais que a gente tem que trazer para a educação infantil. Não dá para pensar em educação infantil sem pensar em brinquedos, né? Mesmo que esses brinquedos sejam brinquedos, materiais não estruturados que vão se tornar brinquedos, mesmo que esses brinquedos sejam brinquedos construídos de caixas de papelão, mas tem que trazer, a criança precisa explorar. É lógico que os brinquedos formais, bonecas, bolas, são super bem-vindos. Não estou dizendo que não tem que ter, não. Mas ela tem que ter esse material para explorar. Mesma coisa os jogos, né? Então, de acordo com a idade da criança, os jogos que são importantes para ela, seja quebra-cabeça de poucas peças, seja quebra-cabeça grande, seja bonecos macios, livros, os livros de qualidade desde sempre, livros de literatura, com papel mais grosso, ou aqueles mesmo de banho para os bebês, ou aqueles livros variados, não só livro que tenha temática de animais, mas livros que representem o cotidiano da vida das crianças, são sempre necessários. Muito importante as fantasias, porque a brincadeira é importante, especialmente a partir dos 2 anos de idade. A brincadeira do faz de conta é essencial, é uma das brincadeiras mais importantes para as crianças. Então, quanto mais você puder ter de fantasia, melhor. E que não seja fantasia do super-homem ou da Cinderela, ou seja do que for. Sabe essas coisas? Você vai na festa, ganha aquele óculos, aquela pluma. Leva essas coisas, sapatos, bolsas que você não quer mais. Então, aquelas maquiagens de brinquedo. Todas essas coisas que vão representar a vida, escovas, pentes, laços de cabelo, tudo isso é muito importante para que a criança possa, na brincadeira do faz de conta, se caracterizar da forma que ela melhor achar que corresponde àquilo que ela pretende. Material de papelaria, é lógico que o material de papelaria é importante, mas a gente precisa avançar nessa ideia do material, né? Normalmente a gente pensa em papel ofício, sei lá, cartolina, guache, massinha, pincel e lapiseira. Tá, isso é uma coisa básica. Mas a gente pode e deve investir também em outros materiais para além desses. Por exemplo, tecidos, que são muito bem-vindos. Por exemplo, caixas de papelão, sucata, que são aqueles materiais todos não estruturados. Você pode pensar em propor às crianças outros objetos, outras superfícies riscantes. Por exemplo, tem sapato velho, só tem um pé. Por que a gente não pode fazer uma pintura no sapato, né? Por que a gente não pode fazer pintura em guarda-chuva velho? Por que a gente não pode fazer uma pintura, por exemplo? Eu coloco lá na parede um plástico bem grande e grosso, tá? E as crianças podem pintar ali à vontade, depois a gente pode lavar, isso pode ser feito no pátio. Então, quanto mais a gente puder pensar e ampliar a experiência das crianças com esses materiais, melhor para a criação desses ambientes. Então, tudo isso aqui vai trazendo possibilidades de exploração e de construções. Então, lembra, se a gente vai falar de rotina,
Tempo, espaço, ambiente, materiais. São categorias que vão me ajudar a pensar uma rotina, porque é justamente com esses materiais e com essas categorias que eu vou poder planejar o que vai ser oferecido para as crianças naquele momento. Bom, é muito importante falar de brinquedos e de brincadeiras. Esse é um manual que está sempre presente em concurso para educação infantil, Brinquedos e Brincadeiras de Creche. Ele é do MEC, tá? Ele tem uma distribuição do MEC, se você jogar na internet você vai vê-lo na íntegra, eu estou trazendo aqui porque ele está sempre nos concursos. E eles vão falando o seguinte, que a introdução de brinquedos e brincadeiras da creche, numa creche, por exemplo, depende de algumas condições prévias. De primeira coisa, a gente entender que brincar é direito da criança. Bom, está na DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, como um dos eixos estruturantes. Está na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, que a brincadeira é um direito de aprendizagem e de desenvolvimento, fora que tem os teóricos todos apontando a importância da brincadeira na perspectiva das aprendizagens e do desenvolvimento. Então a gente tem que aceitar isso. Isso quer dizer o seguinte: ah, mas o que eu vou fazer com a criança? Ah, então tá, então deixa ela brincando e não faço nada? Também não é isso não, tá, gente? A gente organiza, a gente planeja. A educação infantil é uma atividade intencional. Então, na hora que a criança está brincando e eu criei um espaço, uma ambiência, trouxe materiais diversos para poder enriquecer essa brincadeira da criança, eu faço o quê? Eu observo, eu faço interferências se necessárias, eu brinco junto com as crianças, eu estou naquele processo com elas. Em outros momentos, eu vou criar, eu vou oferecer para elas uma brincadeira mais direcionada, ou seja, eu vou propor a brincadeira X e vamos todas brincar juntos. Ok. Mas a brincadeira livre é necessária. Esquece essa visão de educação infantil com cartilha, de educação infantil para alfabetizar cada vez mais cedo as crianças, porque isso é queimar a etapa e isso não faz bem para o processo das crianças e elas têm o direito de viver as infâncias delas dentro dessa perspectiva de poder brincar. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!